Boa noite a todos. Aqui é o Chesco Carnevale do Merkabah Dimensional. Hoje eu gostaria de trazer para vocês um assunto que particularmente eu acho muito interessante, que seriam os sarcófagos tecnológicos. E o que é essa tecnologia que eu estou querendo mostrar para vocês? Para poder falar um pouco sobre isso, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho e entender o desdobramento da fonte, como chegamos aqui, por que entramos nesse planeta, e aí poderíamos discursar sobre esses sarcófagos. Então, iniciando essa nossa jornada, que é a jornada de todos nós estávamos na fonte, e a fonte precisava experienciar. A fonte precisando experienciar, começou a se fractalizar. Então, seguindo a nomenclatura do livro de Urântia, eu vou seguir essa nomenclatura, tá? Para não confundir um pouco a cabeça de ninguém, e também para eu poder passar as informações que eu quero passar aqui agora, deixando claro que eu mesmo já não entendo a fractalização mais dessa forma. Mas então a fonte começa a se fractalizar em filhos paradisíacos, supramônadas, mônadas, eu sou, alma, fractal de alma, que é onde nós estamos aqui agora, nesse momento, dentro da órbita terrestre, nessa 3, 4, 5 e 6D. Então, quando a fonte começa a ir se fractalizando, e quando ela chega até a densidade da alma, essa alma ela precisa entrar aqui no planeta. Então, para entrar aqui nesse planeta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir uma autorização a Gaia, que é a consciência planetária. Então, nós precisamos também, para estar aqui dentro, da autorização de Gaia. Gaia precisa permitir que as nossas consciências estejam aqui dentro do corpo dela, estejam experienciando dentro da consciência de Gaia. Mas não é só essa permissão que nós temos que pedir. Existem alguns governantes planetários, que são justamente aqueles seres nefastos que nós já conhecemos, que são arcontes, espectros, aí podemos falar de reptilianos, draconianos, insectoides, eu poderia ficar falando aqui várias espécies desses seres nefastos, mas isso não vem aqui ao caso. Mas nós também precisamos conversar com eles para poder entrar aqui e começar a experienciar encarnados. Então, assim, a partir do momento que nós começamos essa conversa com eles, é onde nós temos que assinar aqueles tais contratos encarnacionais para poder entrarmos aqui. E não importa a forma que entramos, não importa se somos prisioneiros, se somos enganados, se nós chegamos aqui próximo e achamos que 1000 anos nessa cronologia terrena seria uma coisa muito fácil, mas por conta de todos esses contratos, desse véu de esquecimento, não é tão fácil assim quanto parece, e a gente acaba esquecendo e acaba ficando aqui dentro. Existem questões também de pessoas que vêm para cá, consciências que vêm para cá e começam a gostar realmente da Matrix terrena e querem ficar aqui e defender essa Matrix, mas esse também não é o ponto desse vídeo. Eu gostaria então agora de fazer uma metáfora para vocês começarem a entender o que seria esse veículo dimensional. Isso aqui, tá? Que segura a nossa essência. E deixando bem claro, a partir do momento que nós encarnamos aqui nesse planeta, para a nossa essência se acoplar a esse corpo de carbono, existem diversos laços energéticos que são feitos para poder segurar a nossa essência aqui. Tá? Não existe somente o laço energético de prata ou laço energético de ouro. Não existem somente esses laços. Existem muitos outros laços. E esses laços todos vão prendendo a nossa essência e deixando a nossa essência dentro desse corpo. Então eu gostaria de fazer uma metáfora com um veículo, que seria o carro. Como é que o carro funciona? Você entra dentro de um carro, da mesma forma que a nossa essência entra dentro desse corpo. Esse carro ele precisa de combustível, tá? Da mesma forma que esse corpo de carbono aqui também, ele precisa também de alimento para poder sobreviver. Nós precisamos tratar bem o carro, ele precisa se movimentar, ele já vem com alguns defeitos de fábrica. Da mesma forma, isso acontece conosco, quando entramos nesse corpo. Nós também precisamos que esse corpo tenha um descanso. Nós também já viemos com diversos problemas de fábrica que seriam correlacionados ao nosso DNA, que são problemas às vezes que não são nem nossos, problemas holográficos, mas que vêm para a gente e ressoam, acabam se transformando em nossos problemas. Durante o tempo de uso do carro vão acontecendo alguns defeitos, algumas coisas vão se quebrando. Da mesma forma que esse corpo de carbono também, conforme você vai utilizando ele, doenças vão se acometendo. Pelo mau uso dele também, vocês vão puxando também todo tipo de problema que possa existir. Então eu gostaria que vocês entendessem, primeiramente, que isso aqui, esse aqui não é o Chesco.
Se eu me olho no espelho de manhã e vejo isso não sou eu. Isso é um exercício muito complicado, mas que eu acho que a grande maioria de vocês já deve ter feito. Mas é um exercício importante. O que seria esse exercício? Seria você conseguir se olhar no espelho, mas não enxergar essa forma que tem aqui agora. Enxergar realmente o corpo de luz que existe dentro de você, a essência divina. Então, isso é muito importante para vocês conseguirem entender que isso aqui é só um veículo tecnológico. É um veículo tecnológico que nós precisamos utilizar para poder estarmos encarnados aqui dentro desse planeta. Então eu gostaria de fazer essa metáfora do carro, que eu acho que ela é muito boa para vocês conseguirem entender o que eu estou tentando passar aqui para vocês a respeito do que você é. Tá? Então isso é muito importante. Então o que eu queria deixar claro para vocês é que isso aqui é um veículo tecnológico fantástico, onde a alma precisa, onde ela precisa experienciar e precisa se fractalizar para virar um fractal de alma, ela se utiliza dessa tecnologia para colocar a sua fractalização dentro dela e poder experienciar em diversos planos, em diversas orbes. O que ocorre aqui onde nós estamos nesse momento, até por conta dessa quarentena, desse véu, dessa situação toda em que nós estamos passando, né, que é uma situação prisional, é que foi um pouquinho deturpado esse veículo dimensional. E, na verdade, esse veículo dimensional acaba se tornando um sarcófago tecnológico, que é justamente uma caixa de pedra, de madeira, mas aqui, como eu estou falando para vocês, de carbono, onde está segurando a sua essência. Importante deixar muito claro que realmente, para você poder se livrar desse sarcófago tecnológico, esse corpo de carbono ele tem que ficar para trás. Tá? Então, seja pelo desencarne, ou seja por qualquer outro motivo, esse corpo vai ter que ficar para trás para você poder sair 100% aqui do planeta. Vocês podem até falar aqui para mim, Chesco, mas e alguns avatares que conseguiram sair e fizeram a sua autocombustão? Então eu continuo falando para vocês, o corpo ficou para trás. Mas vocês falam, mas e aquela pessoa que fez uma troca de consciência e conseguiu sair daqui? Essa pessoa, mesmo tendo feito a troca de consciência e saindo, o corpo ainda estando aqui, ainda ficou um laço energético, mesmo que seja um. Então, enquanto esse corpo de carbono realmente não ficar para trás, 100% dessa essência que somos nós não poderemos sair daqui. Então, eu acho muito importante que vocês tenham consciência disso. A consciência de que isso aqui, que está te auxiliando para vocês estarem encarnados, na verdade é a sua prisão. E nós gostamos muito de falar sobre carcereiros, né? Então existem aqueles carcereiros externos que tomam conta de vocês, aqueles carcereiros que procuram sempre te dominar por dogmas, por culpa, por questões familiares, por questões de trabalho. Então esses carcereiros externos, eles realmente atrapalham muito. Mas o pior carcereiro de todos é você mesmo. É esse que está falando para mim mesmo, ou são vocês quando vocês se olham no espelho. Então vocês são os seus piores carcereiros. Então o que a gente está falando disso tudo? A gente está falando que existe uma prisão consciencial, que é a Gaia, que é a prisão planetária, o orbe planetário, e que a gente já demonstrou como a gente entra aqui para estar preso aqui. Mas eu estou falando para vocês que existem outras prisões. E uma outra prisão que eu estou explicando para vocês seria essa prisão aqui, que seria esse corpo de carbono, que somos nós mesmos. Então isso é um assunto muito complicado, é muito difícil. É difícil você saber que você é seu próprio carcereiro, né? Mas é importante que você tenha essa informação. Aí vocês vão me perguntar, mas Chesco, como é que de repente então eu consigo sair daqui? Eu consigo me libertar desse sarcófago tecnológico? Eu consigo me libertar desses fios, desse entrelaçamento todo que está acontecendo comigo? E eu vou falar para vocês, eu vejo duas situações, tá? Duas situações. Uma que é 100%, vamos dizer assim, correta de sair, e uma outra situação que eu acho interessantíssima, mas ela é complementar. Então a primeira situação é se você consegue, através de estudos, através da prática, é quando você consegue realmente entender tudo isso que a gente está conversando aqui e você aumenta a sua vibração. A partir do momento que você aumenta a sua vibração, esses laços energéticos eles vão se romper também. Então eles vão se romper porque você está vibrando tão alto que não vai ter mais o porquê de ter esses laços te prendendo aqui, nesse corpo de carbono. A outra situação que eu acho bem interessante também,
Mas lembrando, essa é uma situação complementar. Mas ela é uma situação complementar, mas que também ajuda muito, tá? Que seria a cremação. Então vocês podem ver, se a gente fizer um estudo aí na história, a gente pode analisar algumas culturas, né? Celta, viking, egípcia, romana, a cultura atual onde nós estamos agora. Essas culturas, elas sempre prezam a cremação do corpo, né? E essa cremação do corpo, o porquê dessa cremação do corpo? Porque eles dizem que quando você faz essa cremação, na verdade você está libertando o seu espírito. Tá? Então, eu considero isso como uma questão complementar, que ajuda sim, mas realmente ela ajuda, mas se você não tiver um grau de estudo, de prática, de conhecimento, para entender que para sair daqui você realmente tem que estar vibrando consciencialmente de uma forma bem elevada, essa situação da cremação por si só não irá te ajudar. Então, acredito que tenha ficado um pouco difícil para vocês, mas eu gostaria de complicar um pouco mais ainda. Eu acho interessante a gente complicar a história. Então, hoje nós temos esse corpo aqui, esse veículo dimensional, esse veículo tecnológico, né? E esse veículo tecnológico ele tem um tempo de vida útil. Esse veículo tecnológico ele tem um tempo aí de vida que seria até o seu desencarne, assim dizendo. Mas hoje, esses seres nefastos também já estão trabalhando em veículos tecnológicos, clones desse corpo que está aqui de carbono, que seriam para receber a sua consciência. Mas esses novos veículos que estão sendo feitos não são veículos que vão durar, sei lá, até 100 anos. São veículos que vão durar 1000 anos. Então vocês imaginem o que eles estão querendo fazer com a nossa essência e o tipo de sarcófago tecnológico, que é essa prisão que a gente está comentando, que ao invés agora que vai ser de 100 anos, então eles teriam um trabalho a cada 100 anos de ficar convencendo a gente a reencarnar. Agora eles poderiam facilitar isso, né? Claro que com a nossa aquiescência, porque a gente iria aceitar também estar num corpo que duraria 1000 anos, porque a gente iria pedir para transferir a nossa consciência, fazer um upload na nossa consciência nesse corpo, e durar 1000 anos, vamos dizer assim. Então, estão querendo deixar ainda mais complicada a situação em que nós estamos. E não poderia ser assim também tão fácil da forma que eu estou falando. Existem também outras questões que também dificultam esse desenlace de que a gente está falando e que mostram esse entrelaçamento todo desses laços energéticos de uma forma até quântica. Então vamos lá. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito de doação de sangue, também de doação de órgãos. Agora, que fique bem claro, tá, gente? Isso não é uma opinião minha. Eu estou fazendo um brainstorming aqui com vocês, então eu estou passando somente informações para que todos vocês pensem. Não estou falando que eu sou contra a doação de sangue, longe disso. Não estou falando que eu sou contra a doação de órgãos. O ponto não é esse. Até porque, se vocês forem lembrar, o que eu falei, que a forma 100% correta realmente de você queimar esses laços, de você dissolver esses laços energéticos, é realmente por você levantar a sua vibração. Então, não necessariamente se você doar sangue, se você doar órgãos, você vai ficar mais preso por conta disso. A partir do momento que você está com o seu entendimento, a sua compreensão sobre todo esse assunto, sobre toda essa situação que a gente está vivendo, você vibrando alto, você vai conseguir sair da mesma forma. Mas eu vou fazer esse brainstorming com vocês sim, tá? Para mostrar com pessoas que não estão nesse caminho de despertar, como podem se ir prendendo cada vez mais. Então, imaginem só, eu faço uma doação de um órgão, e isso não é uma coisa que eu estou teorizando com vocês, tá? É uma coisa que existe. Existem estudos a respeito disso, inclusive com pets, né? Com cachorros, que vocês podem procurar na internet. Então, existem estudos que um coração foi doado de uma pessoa que desencarnou para uma outra pessoa, e esse pet conseguiu sentir a pulsação desse órgão, as informações e esse entrelaçamento energético, e ficou do lado dessa pessoa que ela nem conhecia, como se fosse o seu próprio dono. Da mesma forma, imaginem só, isso eu estou falando de um órgão, imaginem, a gente está falando aí de uma infinidade de órgãos. Imaginem só com relação ao sangue. Então, tudo isso que a gente está comentando, realmente são laços energéticos que a gente vai fazendo. Agora, imaginem se cada uma dessas pessoas em que você doou o órgão ou doou o sangue, se essas pessoas continuarem presas aqui porque não estão saindo, porque não estão vibrando mais alto,
e essas pessoas forem sendo colocadas em sarcófagos ou em caixões para guardar seus restos mortais, como é que fica isso durante não só essa vida, mas por outras várias vidas que você já encarnou? Então, só para vocês entenderem a complexidade disso tudo que a gente está conversando. E isso que eu estou conversando com vocês aqui agora, eu estou conversando aqui, eu não vou falar nem no menor nível, tá? Porque isso aqui não é o menor nível. Existe um nível quântico muito menor do que isso aqui, mas também não é um assunto para agora. Mas imaginem isso que a gente está conversando aqui agora, subindo um pouquinho, mas não subindo a nível de alma, tá? Subindo a nível lá serafínica, né? Que seria a primeira fractalização da fonte. A partir dali também, por esses serafínicos que se negativam, que fazem um outro caminho, né? Que é o caminho que a gente já conversou de querer ser a fonte, eles também vão se entrelaçando de diversas formas. E isso vai descendo. Esse entrelaçamento vai descendo, né, dentro dessa fractalização toda que a gente tá conversando, e cada vez mais as prisões vão acontecendo. Então, realmente, nós hoje vivemos dentro de uma cebola. Se vocês achavam que era uma única prisão, que era a prisão planetária, não. Existem diversas outras prisões. Hoje eu estou apresentando para você o sarcófago tecnológico, que é a sua prisão, é você se prendendo. E da mesma forma que eu estou fazendo isso, existem diversas outras prisões. Então, você com seus pensamentos diários, culpas, dogmas, família, religiosidade, tudo que você possa imaginar, cada vez mais esse corpo aqui, esse veículo aqui que está recebendo a sua essência, vai te prender mais e mais e vai dificultar o seu caminho, que é o caminho que a gente está tentando fazer de sair desse domo, de sair aqui dessa órbita terrestre. Então, para quem gostou desse vídeo de hoje, eu vou pedir para dar um like, tá? Eu vou pedir para vocês repostarem para o maior número de pessoas. Eu acredito que vão ficar várias dúvidas a respeito desse vídeo. Eu mesmo irei rever esse vídeo algumas vezes, porque algumas informações que eu estou passando para vocês estão abrindo também aqui para mim outras caixinhas, então outros downloads eu estou fazendo nesse momento, então eu também irei precisar rever esse vídeo para entender tudo que foi passado para vocês. E eu agradeço estar mais uma vez aqui junto com vocês. Muito obrigado a todos.